A primeira experiência que eu tive, boa. A primeira experiência foi com uma coisa que é o IRC, que era nós usámos o Mirk para fazer aquilo que toda a gente chamava Mirk no fim do dia, mas aquilo era o IRC. Esse foi o primeiro contacto que eu tive, e ainda nem sequer era eu que... Eu não sequer tinha computador na internet naquela altura. Foi na casa de amigos dos meus pais. Inclusive, tão amigos que depois acabei por... Eu fui batizado só aos 16 anos. Isto não tem grande interesse, mas batizado só aos 16 anos. E escolhi a minha madrinha e o meu padrinho de batismo. E depois, quando foi de casamento, escolhi outros. Normalmente as pessoas escolhem os mesmos. E eram tão amigos que para mim era como uma segunda mãe. E acabei por escolher mesmo como minha madrinha de casamento. E esse foi o primeiro contacto que eu tive com a internet. Descobri lá o IRC e achei piada aquilo, até convenci os meus pais a termos internet, já foi há muitos, muitos anos. E foi... Eu depois não enverdei pelo caminho de gestão de redes sociais, mas era aquilo que se fazia na altura e que eu fazia na altura. Porque no IRC aquilo era giro por causa disso. Tinhas os canais em que tu eras o operador, e depois tinhas os moderadores, depois subias de níveis, e aquilo era gestão de comunidades. As pessoas iam lá, falavam no canal, tinhas que moderar, e foi aí que eu comecei a ficar apaixonado pela internet. Por acaso nunca ninguém me tinha perguntado nada sobre isso. Espetacular, muito bom, muito bom. É bom recordar estas coisas. Sim, 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 era mesmo disso, era mesmo para aquilo. E depois tinhas o Terra à Vista, que é uma coisa que o pessoal já não se lembra, ninguém sabe o que é o Terra à Vista. Eu nos ateliês da Google falo Terra à Vista, tipo, é tudo pessoal novo e eu falo Terra à Vista, falo de Jogos Sem Fronteiras, há um monte de coisas que... Eu adoro estas coisas que fazem recordar, não sou assim tão velho como as pessoas acham que eu sou. Mas... Digital já. Sim, eu tenho 14 anos de digital. Digital, não de internet. De internet tenho muito mais. Depois de entrar no digital foi outra história. E é super engraçado porque ela... Quando eu comecei a trabalhar no digital, eu tinha blogs. A única coisa que eu fiz foi criar blogs para aprender a trabalhar no digital. E então fiz montes de blogs gratuitos no Blogspot e depois nos blogs do SAP. Foi aí que eu comecei a ver as Jonas. E curiosamente, ela lançou uma oferta de emprego para o SAP. Na altura eu não queria trabalhar para lado nenhum, porque eu trabalhava em casa e ganhava porreiro, era porreiro. E era o sonho de toda a gente trabalhar em casa, portanto estava bem, tranquilo. Mas foi curioso que eu fui à entrevista no SAP e ela levou com ela mais 5 pessoas. Portanto, uma das primeiras entrevistas que eu tive na minha vida, porque eu nunca tinha trabalhado numa empresa antes, e eu não fiquei a trabalhar lá, e não fazia sentido sequer, já te digo porquê. Eram 5 pessoas. Eram 5 pessoas que estavam a entrevistar. Ela diz que tinha a filosofia de entrevistar com a equipa toda, para ver se fazia o fit ou não com a equipa, não era só o know-how. Aquilo era para uma coisa que incluía programação, eu não sabia programar sequer, portanto foi mais pela aventura. E depois foi curioso porque ela ligou-me, ela ligou-me, a dizer que, apesar de não perceber nada de programação, tinha gostado imenso de falar comigo, a equipa também gostou, e que tiveram mesmo indecisos em, ok, vamos colocar aqui o rapaz, vamos lhe ensinar e pode ser que corra bem. E depois eu falei de todos os blogs que tinha no SAP e tudo mais, portanto foi a partir daí que eu conheci. Mas sim, ela tem muitos anos de digital, seguramente. Comecei por SEO. Comecei por SEO, apesar de não saber que estava a fazer SEO. Eu, quando estava na faculdade, logo nos primeiros anos de faculdade, percebi que tinha escolhido mal o curso. Não tinha nada a ver com aquilo que eu queria. Gestão de recursos humanos. Eu sempre gostei, amo pessoas. É aquilo que eu mais gosto, são as pessoas. E por isso foi para recursos humanos. Mas depois comecei a perceber que o curso não tinha nada a ver comigo. E aconteceu uma coisa absolutamente espetacular. Nós olhamos para os falhanços, os fracassos, aquilo que a sociedade acha que é o mais importante, que é ter as boas notas, andar em boas faculdades, não chumbares nenhum ano. E quando olho para trás, as melhores coisas que me aconteceram na vida foi quando eu chumbei. Sempre que eu chumbei, aconteceram coisas boas. Chumbar na faculdade foi a melhor coisa. Sendo na faculdade não se chumba das cadeiras por fazer, que nem é mais giro. Dizia sempre que tem cadeiras do primeiro e do segundo ano para fazer. Tinha feito todas as cadeiras do terceiro, mas não tinha do primeiro nem do segundo. E aconteceu uma coisa que não me pode acontecer, que eu tinha demasiado tempo livre.
Tinha 2 cadeiras do primeiro ano e uma cadeira de segundo ano para fazer. E tinha muito tempo e foi aí que eu comecei, ok, com este tempo todo, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar para um call center, que depois acabei por trabalhar, mas foi para outra coisa. Ou o que é que eu posso fazer? E como eu sempre fui apaixonado, comecei a ficar apaixonado pela internet e por tudo mais, comecei a olhar e imaginar. Pá, existem tantos sites, de certeza absoluta que o pessoal que faz os sites ganha dinheiro com isto. Não havia tipo, porque é que vão estar a fazer isto? Sites é para ganhar dinheiro, tem que haver aqui algo por trás. E comecei a explorar isso. E em Portugal não havia nada. Não havia nada sobre como rentabilizar um site, como rentabilizar um blog, como posicionar. Eu comecei a ler muito sobre isso em fóruns nos Estados Unidos, em que já se falava pouco, mas já se falava. E eu, ok, então se eu criasse um blog, eu não sabia programar, não sabia nada. Mas ok, blogs no SAP, blogs no Blogspot, que era simples de criar. Eu criei e comecei, ok, comecei aqui, tenho isto, comecei a criar conteúdo, agora faltava-me era posicionar. E foi que eu comecei a trabalhar em SEO, mas lá está, não sabia que era SEO. O que eu fiz foi, eu quero estar bem posicionado para este determinado termo. Quem é que está em primeiro lugar para este termo? Okay? E depois comecei a definir padrões, comecei a ver, neste está este, nesta pesquisa está este, o que é que eles fazem em comum? Comecei a fazer estudos nessa área e comecei a aplicar. E comecei a replicar nos meus blogs e comecei a ver, ok, este tipo de estratégias funcionam, eu estou a começar a ter os meus sites bem posicionados, a receber tráfego, bastante tráfego na altura. Não tinha muitos concorrentes, também ajudou, para ser franco. E foi a partir daí que eu comecei a ver, ok, estou a conseguir ganhar muito dinheiro com isto. Eu comecei a ganhar dinheiro nesta era digital só com blogs, com uma coisa que era e é o Google AdSense. Portanto, eu tinha o Google AdSense em todos os meus sites, tinha milhares e milhares e milhares de visitas aos sites, aos blogs e pronto, foi a partir daí que eu comecei a ver. Acho que este é o melhor caminho para mim. Pensei inclusive em não acabar a faculdade, porque era giro. Eu cheguei a ter momentos em que eu ganhava 500 euros por dia. Que eu era um miúdo, era mesmo um miúdo, com 20 e poucos anos. Portanto, um miúdo com 20 e poucos anos a trabalhar em casa, a ganhar 500 euros por dia, está tudo bem, não é? Porque é que eu vou tirar um curso, vou acabar um curso que não me interessa para nada? Aí, felizmente, hoje se dia aquilo que é a vontade dos nossos pais e que interferem muito naquilo que nós fazemos na vida, a tal parte de fracasso e tudo mais. Para eles sempre foi um fracasso eu ter chumbado na faculdade, mas eles hoje veem, ok, se ele tivesse ido por um caminho normal, não era realizado como eu sou. Sou muito feliz por tudo aquilo que tenho. Era impecável, depois aquilo era giro porque eu tinha cliques a valer 2 euros, que é uma coisa que hoje em dia é impossível. Porquê? Porque do outro lado, quem fazia a gestão de Google AdWords não sabia, isto não quero ofender ninguém, mas não tinha a capacidade de otimizar as campanhas. Tinham o dinheiro, sabiam que aquilo existia, lançavam. Hoje em dia, as pessoas otimizam as campanhas de AdWords. Não há cliques a 2 euros na rede display da Google. Portanto, não consegues ganhar esse valor. Há muita gente que se queixa, porque antigamente se ganhava muito dinheiro com o Google AdSense e agora não. Isso tem a ver com o facto dos profissionais de AdWords saberem, hoje em dia, gerir as campanhas, que não acontecia. Para tu teres um clique a 2, 3 euros, quem estava do outro lado, porque a Google também tem que ganhar a sua margem, estava com 5, 6 euros por clique. Hoje não acontece em display, é impossível, não há. As primeiras coisas que eu aprendi em SEO, Analytics não existia. Não existia era o Google Analytics. O Google Analytics era uma coisa que não existia. O que não deixa de ser curioso, nós hoje em dia, a gente acha que o Google Analytics sempre existiu e a gente sabia a informação toda. Eu fazia uma coisa básica em SEO, que era as meta-keywords, que a Google não lê hoje em dia, e naquela altura bastava teres meta-keywords, bastava teres um domínio que tinha as palavras-chave. Eu tinha, imagina, receitasculinárias.blogspot.com, isso era mais do que suficiente para eu ficar bem posicionado, porque eu já tinha encontrado aquele alias e isso era mais do que suficiente para a Google. E depois encharcava aquilo de palavra-chave. Se eu fizer alguma destas coisas hoje em dia, não funciona.
Portanto, a parte de evolução aqui é muito, muito importante. A capacidade que tu tens de estar constantemente a testar, a fazer coisas novas, a perceber como é que os mercados lá fora trabalham, porque isto parece que a gente diz sempre a mesma coisa, mas é verdade. O mercado dos Estados Unidos, por exemplo, está muito mais à frente do que nós. Isto não tem nada de mal. Tem a ver com o investimento que eles fazem em tecnologia, a quantidade de tempo que eles já têm na internet. As próprias plataformas e empresas digitais estão lá todas, não é? As empresas gigantes, tu passas numa Apple, numa Google, no Facebook, elas estão todas no mesmo sítio. E ninguém, se calhar, tem na ideia a dimensão que aquelas empresas ocupam. Aquilo é 2 km de Google em Mountain View. Tu passas na estrada e aquilo é da Google. A estrada é da Google. Portanto, aquilo é uma coisa impressionante. E lá está, quando eu juntei ao SEO a vertente de Analytics, porque pouco tempo depois eu utilizava uma ferramenta que é o Stat Counter. Antigamente havia mesmo os contadores de rodapé. Nós vimos aquilo, nós fazíamos refresh, tínhamos mais uma sessão, mas era a única coisa que nós tínhamos para saber se aquilo estava a funcionar ou não. E agora, quando o Analytics entrou, para mim foi das melhores coisas do mundo. Eu já sabia quais eram as palavras-chave que traziam mais tráfego, é que eu podia apostar mais, qual é que é o tipo de conteúdo que eu podia escrever. Isso ajudou muito, muito, muito a melhorar todo o conteúdo que era produzido, porque a maior parte do tempo, destes 14 anos que eu tenho de digital, 7 foram exclusivamente em SEO com a vertente de Analytics. Só depois é que eu fui para o AdWords. O que não deixa de ser curioso, porque hoje em dia as pessoas reconhecem mais pelo AdWords do que por qualquer outra coisa. E eu tenho 7 anos, 8 anos de AdWords, não muito mais do que isso. E de SEO, sim, tenho uma catrefada deles. Mas a forma como se faz é muito, muito, muito diferente. Muito diferente. Mas é algo fantástico, porque, ainda por cima, eu costumo dizer aos meus alunos que, muito mais do que eu recomendar um livro sobre algum autor, do que eu lhes dizer segue o blog XYZ, aquilo que eu digo sempre é façam. Porque, efetivamente, na prática é que eles vão verificar mesmo se aquelas coisas funcionam ou não. E depois com algo que se aposta muito, e que eu aposto sempre muito com os meus clientes, no Pestana então é onde se aposta mais nisto, que é em testes AB. Porque a parte do achómetro é uma coisa... Em Portugal, então, eu acho que isto ficava bem era aqui em cima, eu acho que isto ficava bem era amarelo, acho que isto ficava bem era a laranja. E hoje em dia eu digo sim a tudo, vamos só testar. Eu vou fazer um teste com isso, vou colocar aqui amarelo, porque tu achas que é amarelo. E depois vamos ver, olha, o amarelo não serve. Pelo menos não dizes que não a ninguém. Até daqui podem surgir ideias fantásticas. E nada disto é adquirido. Porque hoje é o amarelo que funciona, amanhã é o vermelho, ou o encarnado, como quiserem dizer. E lá está. Se, para além daquilo tudo que nós lemos, se nós agarrarmos e testarmos, porque nada é um dado adquirido no digital. E aquilo que funciona para mim pode não funcionar. As velhas técnicas de psicologia web, de se tiver alguém a apontar para um botão, a olhar para qualquer sítio. Pode funcionar em alguns momentos, pode deixar de funcionar em outros. E tens que estar constantemente, não só a ler, a consumir informação, mas fundamentalmente a fazer testes, muitos testes. Aquilo que eu mais faço são testes e estudos de padrão, daquilo que está a acontecer, com muita base analítica. Mas padrão, há sempre muitos padrões que consegues identificar e partir a informação. E eu acho que isso é o melhor para quem quer estar sempre atualizado. Ler, não digo que não, obviamente que é importante. Existem vários blogs que nos ajudam, estudos, tudo isso é interessante. Mas eu parto sempre do pressuposto que posso fazer ali alguma alteração. E leio e testo. Okay? Funcionou, não funciona com este cliente, mas pode funcionar com este. Sabes que, principalmente em empresas que investem muito em digital, a única forma que elas têm de prosperar é mesmo com testes. Porque quando tu chegas a um nível de investimento muito alto, tu podes estar a poupar milhares e milhares de euros com a simples mudança de um call to action, que em vez de ser reserve já, é saiba mais ou aproveita agora. Isto, traduzido em dinheiro, é muito dinheiro.
E isto não vem nos livros, tens que testar, não é em nenhum artigo. Okay? Nos artigos vem que X, Y e Z pode ser, mas nesta tua realidade tens que testar mesmo. E se forem comunidades, cada comunidade tem Nem mais. E depois, maneira de agir. se fizeres isto para a cultura da China, imagina que jogamos com as cores. Para nós o vermelho, peço desculpa aos benfiquistas, mas não tem nada a ver com clubismo. O vermelho está associado ao negativo. Na China o vermelho está associado ao positivo. Se começa, e nós aqui colocamos muita coisa a verde porque é positiva, mas para a China eles veem que tens tudo a verde e aquilo é tudo mau. Okay? Portanto, até aí tu tens coisas completamente diferentes. Temos a parte cultural que tem impacto no digital. Não podes ter a mesma landing page para um chinês que tens para um português. Não vai funcionar. O mercado está muito verde. O mercado está muito verde. E muitas vezes eu sinto que que há falta de sangue novo. Eu tenho certeza absoluta que existem pessoas com conhecimentos absolutamente fantásticos dentro do digital, em Portugal, escondidos em agências que ninguém sabe quem são. E isso é aquilo que eu digo sempre ao pessoal que chega ao pé de mim e diz porque tu não sei o quê, e sabes, e dominas. Eu digo, há tanta gente melhor do que eu. Mas há mesmo, eu tenho certeza absoluta. Só que estão mais escondidos e são formas de estar na vida. Mas o mercado precisa muito de evoluir. O mercado digital está muito, muito verde. Dados de quando eu estive em Mountain View. O vídeo. O vídeo é aquilo que mais vai ser consumido. Porque os miúdos não querem fazer pesquisas no Google. Eles não querem ler. Okay? Mais de 25% das pesquisas nos Estados Unidos são no YouTube. YouTube que é o segundo maior motor de busca do mundo e vai provavelmente ser o maior motor de busca do mundo. O que para a Google, ok, é deles, portanto está tudo bem. Acontece o mesmo com o Facebook. Essas pessoas estão a sair do Facebook, estão a ir para o Instagram. A mim dá-me igual, não é? O Marco não se importa muito com isso. É dele, portanto. Mas se nós não acordarmos para essa realidade, e há muito pouca produção em vídeo, quem trabalha em digital não produz muitos vídeos, as empresas também não produzem muitos vídeos. E é isso que o pessoal quer. Os miúdos mais novos querem vídeos. Eles não querem ir ao Google e como fazer não sei o quê. Não, eles querem um vídeo que diz como fazer não sei o quê. Que é a forma muito mais dinâmica e muito mais interativa deles consumirem informação. Aquele conteúdo é importante para eles em vídeo. E para mim esse foi um dado muito interessante. Os dados mais interessantes que eu recolhi quando estive na Google foi esse. A quantidade de pessoas que fazem pesquisas no YouTube. E que nós aqui, claramente, não estamos a aproveitar essas pesquisas, porque elas existem. Tu vês os miúdos, o meu sobrinho, com 6 anos, ele está sempre no YouTube. Faz as pesquisas todas no YouTube. Para ele o Google é o quê? Ele não tem essa noção. Ele nasceu a ver o Ursinho Gummy e por lá vai ficar, porque foi o primeiro contacto que ele teve com a internet. O meu foi no IRC, que ele nunca vai saber o que é. É pré-histórico. Para ele foi o Ursinho Gummy no YouTube e é o YouTube que é o canal dele. E eles ali é que estão confortáveis. Depois tens a pesquisa por voz também, que nós não apostamos nada em pesquisas por voz e que é fantástica a quantidade de pesquisas novas, ou seja, coisas que as pessoas nunca pesquisaram no Google. Nunca pesquisaram no Google anteriormente. Agora, com a voz, tu pesquisas, tu perguntas, perguntas, qual é que é o melhor restaurante para almoçar aqui, por perto? Que é algo que, ok, nunca ninguém pensou nisso, ninguém tem isto no conteúdo, ninguém tem pensado nada disto para nada. E nos Estados Unidos já estão a pensar nisto, no Reino Unido já estão a pensar nisto. Eu conheço bem estes mercados, especialmente pelo facto de, no Pestana, que é onde eu estou mais tempo, o mercado português vale o que vale, porque são os dos Estados Unidos que vêm para cá, os ingleses, os alemães, os franceses, os espanhóis, eles é que invadem os nossos hotéis e não tanto os portugueses. Mas eu tenho uma das melhores coisas que eu tenho aqui, a capacidade de eu aprender com esses mercados, que estão mais evoluídos a ter estes insights. Nós temos que trabalhar cada vez mais vídeo. Se nós não tínhamos essa noção, ou se tínhamos a noção que vídeo era importante, naquele momento ficamos que, ok, vídeo é imprescindível, porque senão a nova geração não vai saber quem nós somos.
não existimos. A televisão vai ter que evoluir muito. Eu costumo, na brincadeira, pergunto quem é que acham que é o maior concorrente da Google. Há aquele pessoal mais tranquilo que diz que é o Bing. O Bing não é concorrente da Google. As pessoas vão ao Bing, a primeira coisa que fazem logo a seguir, eu tenho um mestrado sobre isto, um mestrado que não é mestrado, mas pronto, é escreverem por Google. Portanto, o Bing não é concorrente da Google. Depois dizem Facebook. Okay? O Facebook é concorrente da Google, mas o concorrente da Google e do Facebook é o mesmo, que é a televisão. Porque estamos a falar de concorrência, estamos a falar onde é que eles vão buscar o dinheiro, não é? E a publicidade está fragmentada. Há pessoas que investem em Google, pessoas que investem em Facebook, há pessoas que investem em Google e Facebook, e depois tens uma fatia gigante ainda do mercado, especialmente em Portugal. O ano passado a publicidade em digital já ultrapassou a da televisão, mas não em Portugal. Mas não em Portugal. A televisão vai ter que se adaptar muito. Muito mesmo. A forma como... Aliás, em Portugal, mesmo muito, porque imagina, quando eu vou à casa dos meus pais aos domingos, que é quase religioso, ir lá visitá-los, um pouco antes das 8, a única coisa que tu vês são pessoas a dizer para ligar para um número de telefone. Mais nada. Eles são capazes de ficar 5 minutos e nesses 5 minutos dizerem 100 vezes para tu ligares para um número de telefone. E isso não tem sumo nenhum. Isso não tem nada. O pessoal mais novo nunca vai consumir televisão e os que estão a ver televisão naquele momento acham que aquilo não é para eles. Quando vou à casa dos meus pais aos domingos é impressionante a quantidade de vezes que em 5 minutos tu ouves a rapariga ou o rapaz dizer para ligar para um número de telefone. Depois dizem, ok, mas liguem, mas tenham calma a ligar. Mas para o pessoal mais novo que consome aquele tipo de informação, que é um conteúdo completamente vazio, eles não querem consumir aquilo. Já para não falar na quantidade de anúncios que existem em televisão e que hoje em dia nós andamos para a frente e para trás. Aquilo que realmente interessa, que são as séries, o pessoal vê no Netflix, tranquilamente, grava as séries, vê na hora que quiser. Eu, como tenho tido a oportunidade de falar para muita gente, faço sempre aquelas perguntas que eu acho que são engraçadas. Quando o Salvador Sobral ganhou o festival, quem é que na prática acompanhou o festival pela televisão? Quem é que ouviu a música no festival? A música em direto, aquilo. E as pessoas não, elas consumiram aquilo no YouTube. Porque elas todas ouviram a música, mas ninguém estava a ver aquilo online. Online, quer dizer, em direto. Não estavam a consumir aquilo em direto. Tirando os jogos de futebol, que acho que aí nunca vai haver hipótese, que ninguém quer ver um jogo. Eu, pelo menos, nunca vi um jogo em diferido. Já sei o resultado, não que diga a alguém para não me contar, já sei o que é que aconteceu. Portanto, a televisão vai ter que estar muito mais ligada, e eu sei que é para aí que tudo caminha, ligada a uma vertente que é de programática, em que tu vais conseguir mostrar o conteúdo relevante para aquele utilizador. Qual é que é a série que aquela pessoa mais gosta, o tipo de conteúdos que ela mais quer receber, inclusive os anúncios podem ser relevantes para ela, que é a questão de programática. E é para aí que eles vão ter que evoluir, porque em Portugal, então, não tem, se olhares para os 4 canais, ou para os 5 canais, colocando aqui a RTP3, e mesmo assim na RTP2 ou na RTP3 ainda é onde tu vais conseguir ter alguma coisa em termos de cultural que acrescente valor. Por de resto não tens nada. E claramente tem que se caminhar para a parte programática e aquilo é personalização. Ok, é o João Pico, então vou ter que lhe dar este conteúdo, este conteúdo, este conteúdo. E esta publicidade pode ajudar naquilo que ele está à procura, com base naquilo que tu fazes online. Tem que haver aqui muita ligação entre tudo. E eles já sabem, ok, é este utilizador, vamos dar isto a este utilizador. Garantidamente que é por aí que vai ter que passar. Mas repara, uma das outras curiosidades, de há pouco, já que falaste em televisão, e agora vou deixar de televisão como meio, utilizar a televisão como um device. O número de pesquisas por voz, que tem aumentado brutalmente, depois é feito nas Smart TVs. As Smart TVs são uma curiosidade. As pessoas gostam dos devices pequenos, ninguém sai de casa sem um telemóvel e estamos sempre a ver o telemóvel, principalmente a ver as horas. Mesmo quem tem um relógio vê as horas no smartphone. Mas as pessoas consomem muito
nestes países, como os Estados Unidos, a Smart TV para fazer pesquisas por voz. A pessoa está a falar para a televisão e diz, olha, qual é que vai ser o melhor programa, o que é que eu devo fazer, onde é que eu devo jantar, o cinema, e fazem perguntas à televisão. O que não deixa de ser curioso, porque nós estamos sempre a diminuir os devices e depois há uma interação muito gira com a televisão. Eu acho que vai ser giro nós acompanharmos essa evolução que vai ter que existir. Acho que as pessoas nunca vão deixar de ter uma televisão. Em casa faz parte ter televisão e tu vais sempre querer ver alguma coisa em grande ecrã que é escolhido por ti ou então os canais de televisão vão ter que fazer esse trabalho por ti, de escolher. Sim, é um enxontro. É claramente. O digital, o que é que o digital tem que é uma mais-valia gigante face a praticamente tudo o resto? E aqui não falando só de televisão, vamos falar de tudo que são os meios tradicionais, que são um complemento em termos de marketing. Na prática, eu sou super apologista de existe marketing e depois tens ferramentas tradicionais, ferramentas digitais. Portanto, não há marketing digital. Tenho falado de digital como um só, mas estou a falar de digital, não estou sequer a falar de marketing. É a capacidade que tu tens de medir. Tu consegues medir tudo ao mais ínfimo pormenor e cada vez consegues medir mais ao pormenor. Eu consigo saber perfeitamente o padrão de pessoas que compra no meu website e o que é que eu vou ter que mostrar àquele tipo de pessoas. Eu já sei que quem compra mais em determinado website são mulheres entre os 25 e os 35 anos que gostam de viagens, mas também gostam de moda. Então eu já sei qual é que é o tipo de anúncio que eu vou ter que mostrar àquele utilizador para eu ir conseguir buscar. Porque já tenho esta capacidade toda de, ok, é este o perfil, o que é que eu tenho que mostrar e depois vou validar. Fiz esta segmentação e está a trazer resultados ou não está a trazer resultados? Não está, vamos alterar a estratégia. Mas eu consigo, em pouco tempo, compreender se a estratégia está a funcionar, não está a funcionar e poder mudar tudo. É a tal capacidade de medir, testar, fazer novamente, que nós temos que ter. Nas equipas que eu giro, não há stress nenhum em termos feito a campanha assim e temos investido este valor e não funcionou. Porque há uma aprendizagem aqui que é fantástica. Na próxima vez já não vamos fazer desta forma. Já aprendemos. Exatamente. E para mim não há fracasso. Como digo, o maior fracasso não foi para mim, mas para os meus pais, a tal questão da faculdade, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Senão não estava aqui a falar contigo, seguramente. Estava aí, não tenho nada contra quem és todo recursos humanos, mas acho que já me tinha... Não sei, a minha sociedade. As pessoas... É o medo da mudança. O medo da mudança é assustador. Isto é super redundante, não é? Mas é mesmo, porque as pessoas não conseguem evoluir porque estão habituadas a fazer aquilo daquela forma, apesar de já estar ultrapassado. E muitas vezes, que é aquilo que é onde eu tento ir buscar mais energia às pessoas, quando elas não querem mudar, que é elas terem a consciência que aquilo que elas já estão a fazer já não funciona. E porque é que, se não funciona, continuam a fazer daquela maneira? Porque não vai acontecer nada de diferente. Isto é uma frase super conhecida, mas é mesmo realidade. E nós temos é que agarrar nos meios que existem novos e até podemos conciliar com aquilo que já existe, porque há muita coisa que não muda. Falando em marketing, há muita coisa que é assim. É assim. Tens que mostrar aquele produto àquela pessoa, naquele momento. Tu vais agarrar no digital para te ajudar. E não há que haver medo nenhum de mudar, nem de aprender com este pessoal mais novo. Para mim é super giro, porque eu trabalho mesmo com miúdos. Tenho a sorte de trabalhar com miúdos. A minha equipa é mesmo muito, muito nova. A pessoa começou a trabalhar comigo há mais tempo. Veio da faculdade com 22 anos. Não sabia mexer no AdWords, mas tinha uma capacidade brutal. Tinha e tem de aprender. E agarrou tudo e eu aprendi imenso com ela. Porque ela vinha completamente fresca, com ideias de gestão e de economia que não estavam nada ligadas ao digital. E ela não tinha também conceitos de marketing. E houve aqui uma complementariedade brutal, porque ela aprendeu muito comigo, eu aprendo imenso com ela e todos os dias nós aprendemos muito um com o outro. E não tem a ver com
como assim agora a miúda que não percebe nada de digital vem para aqui dizer que bom em termos de gestão e não sei o que é isto. Tens que ouvir. Aliás, é das melhores coisas. Eu quero sempre recrutar pessoal mais novo e mais novo e mais novo e mais novo. Porque eu aprendo imenso com eles porque não têm vícios. Eles querem aprender. Não, gostam de mostrar o ponto de vista deles. Que o pessoal mais com... Isto obviamente estou a generalizar imenso, mas é a experiência que eu tenho. Parece que o pessoal com a minha idade normalmente não quer dar opinião. Não, está tudo bem, ok, então fazemos assim. Enquanto que se tu dizes um miúdo mais novo, olha, a melhor maneira de fazer isto é assim, ele vai questionar. Nós não questionamos. Eu questiono porque eu sou meio variado. Mas a maior parte do pessoal não questiona. Ok, então se o meu chefe acha que é assim, ou a pessoa que está acima de mim acha que é assim, eu vou fazer daquela forma. O pessoal mais novo não, ele vai colocar tudo em causa. E o facto de eles colocarem tudo em causa vai-te fazer repensar a forma como tu estás a fazer. Eu aprendo imenso com eles. E por isso é que eu adoro dar aulas. Eu aprendo tanto com os meus alunos. E quando eles me agradecem, eu agradeço-lhes a triplicar, porque eu aprendo muito com eles. Eles não têm a consciência de quanto eu aprendo com eles. Que eles fazem perguntas que, epá, isto faz todo sentido. Se calhar vale a pena eu ir investigar mais sobre isto e mudar aqui algumas coisas. E muitas vezes até é mesmo, olha, boa, vamos fazer isto os dois. Vamos ver como é que isto funciona. E pá, funciona muito bem. Há uma aprendizagem aqui brutal. É um desafio super interessante. É um desafio super interessante. Porque eles estão fechados nas comunidades deles, que são as comunidades de WhatsApp e de Messenger. E é por isso que provavelmente vai haver aqui uma aposta brutal das gigantes tecnológicas em tentar colocar de alguma forma, não sei qual, advertising ali, porque eles estão completamente concentrados nos grupos que têm de Facebook. Eles, de facto, tudo o que eles sabem de notícias, de WhatsApp, tudo o que eles sabem de notícias e tudo mais, é o que o pessoal partilha no WhatsApp e no Messenger. É a tal coisa gira que eu tenho de dar aulas a tanta gente e tão nova. E trabalhar aqui com eles, eu vejo sempre, eu não os vejo de facto, no Facebook é muito raro. No Instagram eu vou vendo que eles vão estando por lá. Mas onde é que eles passam mais tempo? No WhatsApp. O WhatsApp é o sítio onde eles estão. Porque eles realmente têm um ímã. Hoje em dia há um ímã nas nossas mãos. Nós estamos sempre a olhar para um device, estamos a olhar para um telemóvel. E eles continuam a olhar para o telemóvel. Mas eles estão muito, muito agarrados ao Messenger do Facebook, ao WhatsApp. E é onde eles passam mais tempo. Estatisticamente, certeza absoluta que 80, 90% do tempo que eles consomem é nessas vertentes que eles estão sempre ligados, eles sempre a passar informação. Mas é informação entre eles, ou seja, estão a criar ali um grupo. Acaba por ser giro. Agora, como é que nós vos vamos conseguir impactar? É o desafio que quem tem estas plataformas tem em mão. Porque, obviamente, que eles recolhem a informação toda. É muito curioso quando eu digo que hoje em dia não precisas escrever nada para eu saber o que é que tu queres. Esta conversa que nós estamos aqui a ter, tanto o Google como o Facebook sabem que nós estamos a ter esta conversa. Eles estão a ouvir a conversa toda. Isto nem sequer está no YouTube, eles já estão a ouvir a conversa toda. Porque quando nós fazemos coisas tão simples como instalar o Facebook, instalar o Google, nós, quando estamos a fazer a instalação, aparece lá, só que ninguém lê. Permitir acesso à câmara e ao microfone. Porquê que o Google e o Facebook querem acesso à minha câmara e ao meu microfone? Por uma questão óbvia. Eles querem saber o que é que eu gosto, o que é que eu pretendo comprar. Se agora disser que quer comprar um colchão, estou a construir uma casa na Aroeira. Agora vou querer mobilar a casa. Vou ter que começar a ver colchões, camas. Daqui a bocadinho vou ver anúncios sobre colchões e de camas. É certinho, direitinho. E só porque estou aqui a falar contigo sobre colchões e camas. Não, isto é... Podes testar à vontade. Se eu te enviar um e-mail, ou se eu ir falar contigo, olha, que tal irmos jogar golfe para Vila Moura para a semana? Não achas que é uma boa ideia jogar golfe? Começamos a ter... Vamos Estás a ver? Não é? É giro irmos jogar golfe. Vais ver como vamos ter um anúncio para irmos jogar golfe em Vila Moura.
É certinho, direitinho, não há hipótese. Portanto, eles sabem estas coisas todas. Não, isto já é a parte programática toda, porque eles sabem os teus interesses. Quando eu começo a falar em display, digo que a Google e o Facebook sabem quais é que são os nossos interesses. Então o pessoal pergunta logo, então como é que eles sabem quais é que são os interesses? Sabem de todas as formas. Há uma coisa que é o My Account. Ainda por cima não há nada, nada disto está escondido. É transparente. Nós vamos ao Google My Account e está lá tudo o que é voice search, tudo aquilo que nós fazemos de pesquisas por voz, elas estão lá. E até aí está tudo bem. O trajeto, exatamente. Olha, saíste do Barreiro hoje às 8h15, chegaste ao Pestana Palace às 9h e depois foste almoçar ao sujo, lá, está lá tudo. E a parte de pesquisas por voz também está. Há uma parte que diz voice search. Se tu fores lá, ouves tudo aquilo que tu disseste, desde que contenha a palavra Google. Em alguns casos, mesmo que não tenha a palavra Google, que tenha interpretado a palavra Google. E ainda assim a Google é mais transparente porque mostra-te isto tudo. Depois aquilo que eu gosto de mostrar estes exemplos nas aulas, em que eu algures na frase, digo Google, mas quando eu faço play, aquilo começa, tenho para aí, imagina, 15 segundos em que eu não falo da Google, depois digo Google, depois continuo. A pergunta que eu faço é, se eu só disse Google 15 segundos depois, como é que há uma gravação 15 segundos antes? Não é? Se eles só gravam depois de eu dizer Google, aqueles 15 segundos antes não podiam existir. Portanto, na prática está tudo a ser gravado, desde o início ao fim. E eu não levo isto a mal, porque o único momento era que eu estava a dizer nós escondemos numa caverna. Porque, de resto, eles sabem tudo sobre nós. E isso não tem nada de mal, desde que aquela informação não é partilhada. A ideia é que, ao recolher esta informação, é a partir de darem-nos conteúdo o mais relevante possível para nós, seja em termos de advertising, seja em termos daquilo que nós vemos nos feeds, nas pesquisas. Agora, é uma realidade que isso acontece. Nós não podemos ignorar que eles sabem tudo sobre nós. Tenho a perfeita noção disso. Aliás, os miúdos não veem televisão ou não veem o que está passando na televisão. Eles podem ver televisão, mas é o conteúdo que eles escolhem. Não é o conteúdo que os canais escolhem para eles. Okay? Tirando os noticiários que provavelmente eles não querem saber, porque tudo o que é relevante para eles, eles trocam pelo WhatsApp. E eles sabem, eles estão informados pelo WhatsApp. Quem quer saber, não é? Pois, obviamente, que há pessoal que fala lá do... Olha, porque ontem o Sporting ganhou ao Porto, lá, pronto. E eles sabem assim, não porque tenham visto o jogo, que muitos cá não viram o jogo, mas sabem umas coisas uns pelos outros através destas mecânicas. Uma das coisas mais curiosas que eu aprendi foi a semana passada. E que é mesmo verdade. Nunca tinha ouvido o termo. Que é o Black Mirror. Porque, de facto, até inclusive tiveram-me a contar que existe um filme sobre isso. Tu olhas para o telemóvel e aquilo é mesmo um ecrã preto, que não tem nada. Mas aquilo está a ir buscar toda a tua informação. Portanto, tens ali um ecrã preto que aparentemente é inofensivo, mas que está a recolher de toda a tua informação. Não viste a série? Não vi. Mas tenho mesmo que ver, porque quando me contaram, fiquei, pá, faz todo sentido. Mas Black Mirror aquilo é ficção científica, mas é tipo amanhã. Já é tu sabes que, em princípio, como tu estás aqui a dizer, não é? Em princípio já se faz isto. E eles põem, em princípio já se faz isto numa realidade. Verdade que faz mesmo. Mas estás a ver, um bom exemplo, eu ainda estou nos Millennium. Perguntaste se eu não viste a série, não. Não vejo televisão. Eu não vejo televisão. Não, mas eu vejo na Netflix. Pronto, lá está, mas é isso, estás a ver? Mas é isso. Só uma única coisa que eu vejo na televisão que são mesmo os jogos de futebol. E só vejo de um clube. Portanto, não há... De resto, em televisão eu não vejo. Quando vou à casa dos meus pais, eles têm a televisão ligada. Ouço lá os números dos 700. Porque não... E eu comecei a minha carreira digital com uma série televisiva. Portanto, há aqui momentos que são muito giros. Se eu olhar para 14 anos atrás, a importância que a televisão tinha para os miúdos versus o que a televisão tem para os miúdos hoje em dia, que é zero. Quando eu comecei a falar
que ganhava um valor giro em Google AdSense, aquilo que me deu mais dinheiro foi a série Morangos com Açúcar. Os miúdos todos viam a série Morangos com Açúcar. Podes falar com qualquer pessoal hoje em dia, toda a gente sabe o que eram os Morangos com Açúcar. Toda a gente viu um episódio dos Morangos com Açúcar. É impossível não terem visto. É impossível. Hoje em dia, se algum canal televisivo lançasse uns Morangos com Açúcar, ninguém via. É tão simples quanto isto. E passaram-se 14 anos, ou um bocadinho mais desde a primeira, ou desde a última passaram-se muito menos. E eu acho que é um exemplo brutal de como antigamente o pessoal novo era completamente obcecado pela televisão e que às 18 horas os miúdos e os graúdos paravam para ver a série, porque foi a série com o maior sucesso em Portugal, toda a gente via aquilo, para algo que àquela hora tu tens, hoje em dia, pelo que eu sei, tens concurso, tens o preço certo, ou seja, mudaram completamente o target. Tinhas os miúdos que, borrifam-se completo, não estou a ver um miúdo a ver o preço certo, e outros programas do género. Portanto, acredito que é um bom exemplo de como, se não evoluís, porque, assim, os miúdos vão ter que ver televisão. O conteúdo. Se tu não estás a conseguir captar, porque isto é a lei da sobrevivência, o que está a acontecer na televisão, na minha ótica, que é, ok, os miúdos já não querem saber disto, então eu vou dar conteúdos para aqueles que não são miúdos. Mas aqueles que já não são miúdos, é a lei da vida, não é? Vão desaparecer. Se tu não estás a conseguir captar os miúdos, não vais ter ninguém para ver. Que é o conceito contrário àquele que vou falar da Porsche, porque é um dos meus sonhos. É uma das coisas giras. Eu sempre tive o sonho de ter um Porsche. E depois, isto é um bocadinho mau, depois cortas isto que eu vou dizer, é mesmo só uma coisa para te contar. Um dos sonhos que eu tinha quando era miúdo era ter um Porsche. E houve uma determinada altura na vida que eu percebi, ok, ter um Porsche é demasiado fácil. Já há muitos anos que eu podia ter um Porsche, se eu quisesse tinha tido um Porsche, muito rápido. Então mudei a minha prioridade e, ok, agora o que eu quero é, e estou quase a concretizar isso, construir uma casa para depois meter lá o Porsche. Portanto, já vai ficar uma coisa mais desafiante. Isto porque a Porsche investe numa coisa que, se a televisão investisse também, ia ter um impacto giro, que é o facto de tu hoje não tens dinheiro para comprar um Porsche, mas o que a Porsche fabrica é o sonho de tu um dia, é a parte aspiracional da coisa, o marketing aspiracional. Tu um dia vais querer ter um Porsche. Okay? E é essa parte que é gira e tem que ser trabalhada. Eles trabalham nos miúdos, sabem que os miúdos não têm dinheiro para comprar um Porsche, mas se tu ficares já com a ideia que queres um Porsche, tu vais trabalhar para conseguir ter o Porsche. Okay? E quando tiveres 40, 45 anos, que é a idade média de quem compra um Porsche ou mais, tu vais querer ter o Porsche. Se a televisão não conseguir investir já para ir buscar os miúdos, mais à frente eles não vão ver televisão porque já estão habituados a ver tudo o resto menos televisão, porque a televisão não conseguiu despertar o interesse quando eles eram crianças. Os miúdos hoje em dia, eu tenho 2 sobrinhos, eles borrifam completamente na televisão. Quando eram mesmo mais pequeninos, não. Mas hoje eles querem é o tablet da mãe para ver coisas no YouTube. E essa é a televisão deles. Esse é o conteúdo que eles consomem. É que se a televisão não fizer nada, não tem hipótese. Não tem hipótese. Porque era o que eu estava a dizer há bocadinho. Eles estão a apostar. Quem vê o preço certo, vai deixar de existir, porque é a lei da vida. É a lei da vida. Quem vê o preço certo vai deixar de existir. Se eles não conseguirem ter um programa que desperta a atenção dos mais novos, que os faça voltar a ficar pregados à televisão e depois que os anúncios tenham algum conteúdo para eles. Porque imagina, mesmo que eles consigam um programa que tenha bom conteúdo, que eles queiram ver, se depois nos anúncios metes os calcitrinhos da vida, acabou. Okay? Acabou. É o caso do Salvador Sobral. Toda a gente ouviu a música, mas não foi ali. Foi
foi no meio digital, as pessoas foram ao YouTube consumir aquela informação. É um facto que depois acaba por ser subjetivo qual é que está certo a medir as views. A Google tem a forma de medir uma view, o Facebook tem outra forma de medir uma view. Eu posso dizer qual é que eu acho que é mais acertada, mas é assim, não há nenhuma, porque para mim uma view é uma view. A pessoa viu o vídeo, de preferência devia ter visto o vídeo até ao fim, que é para nós termos ali uma coisa, ou então pelo menos termos quadris. A pessoa viu 25% do vídeo, viu 50% do vídeo, e a partir daí eu ter uma forma de contabilizar, que pode não ser um número inteiro. Nós em Analytics estamos a evoluir muito para uma coisa que é o DDA, que é Data Driven Attribution, em que os números não são inteiros. Eu tenho 1.3 conversões. Porquê? Porque eu tive vários touch points antes da pessoa reservar. A pessoa primeiro viu um vídeo no YouTube, depois foi à rede social e depois foi diretamente ao site e depois entrou através de um anúncio, e todos estes meios eu toquei no utilizador, o utilizador tocou no meu site de diferentes formas e eu quero dar valor a cada um deles. No vídeo acaba por ser assim também. Ou seja, não foi uma view, foi foi 0,3% de uma view. Porque a pessoa viu só 25% do vídeo. E acaba por ser, se calhar, um pouco mais justo. Porque, de resto, tirando a parte de vídeo, todas as plataformas de publicidade, principalmente as plataformas de publicidade, Google AdWords, Facebook Ads, a forma que eles têm de medir uma conversão é totalmente diferente também. Tem janelas de atribuição, a pessoa clicou no anúncio e depois reservou passados 30 dias, aquilo é contabilizado e tudo mais. O ideal, aquilo que eu recomendo sempre a toda a gente, é que se cinjam por aquela que é a plataforma mais certinha em termos de dados e que tu consegues comprovar que de facto os dados estão certos, que é o Google Analytics. Tu consegues fazer testes fáceis para verificar se entrou uma pessoa no site e aquilo foi contabilizado. Okay? E eu faço muito isso com os clientes. Aqui no Prestano, então, fizemos um trabalho brutal de conseguir ter os números muito alinhados, na perfeição. Consigo perfeitamente saber quantas pessoas é que entraram no site. Eu sei que aqueles números estão certinhos. Quando eu vou para o AdWords ou quando vou para o Facebook, já sei que aquilo não é bem assim, porque estão sempre empolados. Eu vou ao Facebook, vejo que tive não sei quantas conversões, depois quando vou à source Facebook dentro do Analytics, afinal tive aquelas, mas muito menos. Ou seja, tive proporcionalmente um valor muito inferior. E houve uma altura em que o primeiro, a partir do momento, aquilo é autoplay, não é? Autoplay. Depois, autoplay ao primeiro segundo era uma view, há muito tempo. Aqui ou há regulamentação e todos seguem o mesmo padrão. Até porque quando tu vendes um cliente, imagina que tu mostras a um cliente que a tua audiência em YouTube foi uma, em Facebook foi outra. Ele vai preferir sempre a que tem melhor, não é? Não vou dizer qual é que é, mas vai preferir sempre aquela que tem um melhor. Ok, teve muito mais views aqui. Mas quando tu vais ver o que é um view aqui, se calhar tem muito mais valor do que tens muito views aqui. Depois há uma coisa que também tens, e que é mais característica dos portugueses, toda a gente tem, mas é mais característica dos portugueses, que é o ego. O ego é muito importante. E eu acho que o ego também ajuda muito a que as pessoas continuem na televisão e na rádio e em tudo o resto. Porque é espetacular tu chegares, um diretor de marketing chega ao trabalho e a primeira coisa que lhe dizem é: pá, ontem vi o teu anúncio na televisão. Isto para ele tem um valor. Para a marca pode não ter tido valor nenhum, mas para ele, como assim? Ouviram-me na rádio ou na televisão? Estou a fazer coisas. Agora, se aquilo depois tem impacto nas vendas ou não, agora ele ficou com o ego cheio, porque ele conseguiu aparecer, os anúncios estão a aparecer, e eu acho que o ego vai sempre ser aqui uma coisa que vai ter impacto na mídia. E também não é científico. Portanto, em termos de analytics, eu acho que, tirando a parte do vídeo, que de facto é controverso, porque tem diferentes formas de se medir,
E o Facebook não tem nenhuma. O Facebook, o Google não tem nenhuma em termos de Analytics, o Google Analytics. Tens o YouTube Analytics, que a partir seria o mais interessante, mas o YouTube não tem. Quando é sessões e quando são conversões, os dados de Analytics, então se tiveres a versão premium, a versão 360, então aquilo é mesmo certinho. E eu tenho a sorte de trabalhar com a versão premium do Analytics, aquilo é mesmo tudo certinho, não dá hipótese. Aquilo contabiliza tudo, não falha nada. Em vídeo já não, e isso... Eu concordo contigo, acho que devia de existir, concordo mesmo, devia de existir algo que regulamentasse, uma view é isto, okay? E todos têm que medir da mesma forma, que é para ser comparável, e até para ser comparável com aquilo que é a audiência na televisão. Eu tenho esta audiência com este programa, com este vídeo que tenho no YouTube. Quanto é que foi a audiência que aquele conteúdo teve? Para nós podermos medir e tomarmos decisões.